Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, livro do profeta Malaquias, capítulo 1 ao capítulo 4. E o nome Malaquias é O Senhor é o meu mensageiro ou o mensageiro do Senhor. Foi um homem usado por Deus para trazer repreensões ao povo que havia voltado do exílio. Estavam agora servindo a Deus de qualquer maneira. E o livro começa falando que ele ama a Jacó e se aborreceu de Esaú. Exatamente o que o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 9, que muitos calvinistas pegam como predestinação. Só que Jacó e Esaú não se tratam de duas pessoas, mas de duas nações. E ele fala, se o povo de Edom, são os descendentes de Esaú, tornarem a edificar as ruínas, então diz o Senhor Deus, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Depois, no capítulo 1, ele dá bomba nos sacerdotes e fala que os sacerdotes estão desprezando o Senhor, estão oferecendo sobre o altar animais doentes, animais coxos. Leia Deuteronômio, capítulo 15, verso 21. O animal não podia ser doente, cego, coxo. E Deus fala, eu não tenho prazer em vós. E ele fala, se o sacerdote não cumprir o mandamento de levar para o Senhor animal perfeito, ele vai mandar a maldição sobre eles. E que Levi, ou seja, os sacerdotes, deveriam ensinar o povo, ter instrução na boca, porque eles são mensageiros do Senhor. E eles têm feito o povo desviar, tropeçar, violando a aliança de Deus, mostrando-se parciais na lei do Senhor. Hoje no nosso meio também, essa parcialidade dos pastores tem se mostrado muito. Banalizaram o pecado, transformaram a casa de Deus em abominação, apagaram as luzes da igreja e colocaram canhões de luzes, transformando a igreja em verdadeiras boates gospel. Estão fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Além disso, estavam abandonando as suas esposas, trocando as suas mulheres, e Deus está falando que ele é testemunha, que não vai tolerar essa infidelidade. E no verso 16 ele diz, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, porquanto cuidar de vós mesmos, e não sejais infiéis. Ficam enfadando o Senhor com palavras vãs. No capítulo 3, ele fala da volta de Jesus. E quem vai poder suportar o dia da sua vinda? Porque ele é como fogo e como potassa dos lavandeiros. Vai derreter e vai purificar a prata, purificará os filhos de Levi e vai refinar como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Será testemunha contra os adúlteros, os feiticeiros, contra os que juram falsamente e contra todos aqueles que promovem. Deus diz que eles estavam roubando a ele nos dízimos e nas ofertas, e ele fala para trazer os dízimos. A casa do tesouro era uma casa que ficava no templo, para mantimento na casa e sustento. Fala para provar ele nisso. O povo voltou da Babilônia. Mas não aprendeu a correção de Deus e continuava fazendo coisas erradas. Uma dessas coisas era o dízimo e a oferta, e por causa disso, o devorador, que é um gafanhoto, estava comendo as colheitas deles. E que se eles fossem fiéis, Deus ia repreender o devorador. E agora Deus fala, suas palavras foram duras contra mim. Estão falando que são felizes os soberbos, os que cometem impiedade. Eles prosperam. Eles tentam ao Senhor e escapam. Mas os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial. O livro de Malaquias aponta para o fim. Como que estava o sistema de Israel nessa época e como que vai estar a igreja. Da mesma forma, os pastores estarão pensando no seu próprio umbigo, defraudando, servindo Deus de qualquer maneira. Mas ele fala no verso 17 que aqueles que temem, aqueles que perseverarem na santidade do caminho estreito, na grande tribulação, vão ser poupados, porque Deus, ele poupa o filho
que o serve. Todos do mundo e todos os corruptos de dentro da igreja verão a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E agora ele fala do dia da volta, do dia do Senhor, que esse dia vai arder como fornalha, e os soberbos e os que cometem perversidade serão como restolho. Deus vai eliminar o ímpio. Esse dia os abrasará, não deixará nem ramos, nem raiz. Mas para nós, os que temem o nome dele, nascerá o sol da justiça. Pisaremos os perversos. Deus vai fazer os perversos cinzas debaixo dos nossos pés. Fala para lembrar da lei de Moisés e que ele enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Quando perguntaram para Jesus se Elias já veio, ele falou que João Batista era o Elias que devia vir. Ele veio no poder do Espírito Santo que estava sobre Elias. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado em nome de Jesus.